Bora! Gente, considerando o enorme... Pode apagar, senão tá muito claro. Aí a gente faz assim, para poder ficar um negócio que a gente aproveite, a gente pode fazer mais interativo, assim, se sinta à vontade para parar, perguntar no meio do caminho, beleza? Eu falei até com o Lucão que eu achei em determinado momento que a gente ia ter computador aqui na hora, mas eu tinha preparado algo mais para cuspir mesmo só em cima de vocês. Então, primeira coisa, IA em pesquisa leva uma vida para a gente falar. Porque do que a gente está falando de pesquisa, né? Então eu tentei trazer aquilo que eu acho que mais vai beneficiar vocês. Então tem uma parte que é mais teórica, que a gente vai começar brincando um pouquinho com ela, e depois a gente vai avançar para eu mostrar para vocês algumas ferramentas. E como a gente tem pouca gente, dá para eu discutir um pouco mais. Ó, como é que usa, faz isso, faz daquele jeito, beleza? Então assim, isso aqui é só o roteiro para vocês terem uma ideia. Antes do roteiro, se vocês quiserem escanear esse QR Code aqui, vocês têm acesso à palestra. E aí os links dos artigos, das coisas que vocês quiserem vão estar por lá. Conseguiu escanear de boas? Qualquer coisa eu mando depois no grupo. Tem todos os bagulhos. Bonito. E aí vocês podem acompanhar daí também, se vocês quiserem. Aí olha só, eu não vou ficar falando aqui um monte sobre o que é IA e nada do tipo que não é o foco. O foco é IA na pesquisa. Mas para a gente poder entender... super natural. Pra gente poder entender por que eu vou falar um monte assim sobre não usa IA desse jeito, eu tenho que explicar para vocês o que é IA nessa perspectiva. Então, primeira coisa, IA não é uma coisa nova. Então, inteligência artificial é velho pra caramba. Então, todo mundo fala, porque década de 50, não é isso que eu tô interessado. Eu tô falando da gente, aqui mesmo, vocês, principalmente. Então, Spotify, Netflix, a thumb que a gente vê dos programas que a gente escolhe na Netflix, vocês já devem ter reparado isso, na tua casa tem uma thumb, na do Pedro tem outra, na tua tem outra, porque até a maneira como a gente vai ser chamada atenção é processado de acordo com os nossos hábitos de consumo. Isso tudo é algum tipo de, vou chamar de inteligência artificial por preguiça, né? São modelos preditivos. Então aqui a gente já tem inteligência artificial, a gente estava falando sobre isso ali embaixo. Eu tenho que entender que o que a gente está chamando de IA, principalmente, é isso que está acontecendo aqui, ó, de 2022 para cá, que foi a popularização que o ChatGPT trouxe para a gente. Então não é só IA, é uma IA de um modelo específico que a gente chama de generativo e que se popularizou por quê? Porque você conversa com ele. E essa personificação, essa antropomorfização, ela é super importante, porque tem uma galera, não vamos apontar para os amiguinhos, mas tem uma galera que coloca nome, que pergunta se vai, sei lá, comer chocolate ou... Então, isso ajuda muito nessa popularização. Mas a gente tem muitos tipos de inteligência artificial, e aí, para a gente entender melhor isso, é só a gente pensar o seguinte: inteligência artificial é um programa de computador que roda uma série de equações internas e que serve a algum propósito, nesse caso do que a gente está falando aqui, de gerar conteúdo, de gerar texto. Sobretudo quando a gente fala hoje em dia do ChatGPT, ele obviamente gera outras coisas, porque a gente teve uma evolução, mas aqui em 2022 era essencialmente texto mesmo, beleza? E aí, um pouquinho mais, para a gente entender melhor, eu já vou colocar direto nessa... Não, mentira, essa aqui fica muito pequena para vocês verem. Vou por aqui. O que é inteligência artificial do seu ponto de vista prático? Um autocompletador de texto muito poderoso. É essencialmente isso. Então vocês já devem ter escrito algum e-mail, o Gmail faz muito isso, que você está escrevendo lá alguma coisa e ele completa a frase para você. Você vai passar a entender que o ChatGPT é isso. É um enorme completador de texto, super poderoso, e que, como ele é muito capaz de analisar uma quantidade enorme de texto, isso faz com que a gente olhe para ele de uma maneira muito diferente que outros completadores de texto. Vocês não têm idade para isso, porque vocês eram muito moleques, mas assim, as primeiras versões dos aplicativos de tradução de texto eram horríveis. Era um negócio que qualquer pessoa que tivesse um mínimo de domínio do idioma olhava para aquilo e falava assim, mano, quem traduziu esse texto? Por quê? Porque eles eram baseados num conjunto de regras muito específicos. Eu, programador, tinha que ir lá colocar assim, book,
Do outro lado, livro. Era um negócio muito tosco e eu tinha que colocar as regras gramaticais. E vocês podem imaginar que regra gramatical, para você colocar para um computador conseguir fazer árvore de decisão, estabelecer o que é sujeito, o que é complemento nominal, o que é advérbio, é punk. Então o resultado era muito ruim. Quando a gente olha para a inteligência artificial, ela faz isso de uma maneira muito mais sofisticada e os resultados, portanto, foram melhorando até que a gente chegou em modelos muito mais interessantes, que é os que a gente tem hoje. O que essa figura aqui mostra? Está pequena em todas. Consigo explicar para vocês. Desse lado aqui, eu tenho todos os modelos da OpenAI. Então aqui, o céu é... Quando eu pergunto essa pergunta aqui para vocês, quando eu mostro essa frase para vocês, o que vem na cabeça de vocês? O céu é... Então, todo mundo pensa em azul. O limite. Por quê? Porque é jovem há mais tempo, igual a mim. Então, o que faz isso? O que faz com que a gente tenha diferenças na hora de completar essa lacuna? Se eu viro para vocês e falo, the book is on there, todo mundo veio com table agora. Por quê? Porque a gente não é nativo. Então, esse é um exemplo que eu uso com frequência, por quê? Porque ele mostra que o que faz a gente completar aquela lacuna é o nosso treinamento. Treinamento de quê? Treinamento das coisas que você leu, das coisas que você estudou, mas não a vida inteira só. De repente você leu alguma coisa anteontem que traz um exemplo parecido com esse. Então a gente tem na nossa cabeça um conjunto de palavras que podem ser colocadas ali. E a gente faz isso de forma natural, inata, entre aspas. Então eu vou pensar, o céu é alguma coisa. Não está errado se eu falar que o céu é carmim. Não está errado se eu falar que o céu é infinito. Se eu tiver lido, ou se eu for da vibe mais, da poesia e parará, se eu botar o Caio aqui, o Caio vai falar as paradas completamente. Por quê? Porque o treinamento dele é diferente. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é assim que as inteligências artificiais agem. Vou voltar até aqui de novo, mesmo estando pequeno. Aqui o que eu mostro para vocês em vermelho está sempre azul, beleza? Vocês podem ver pelo celular de vocês, vai ser mais fácil. Por que tem esse monte de palavrinha aqui? Porque aqui tem o limite, que a Samara falou, tem lindo, tem perfeito, tem um monte de outras coisas com as suas respectivas probabilidades do lado. Então isso é fundamental entender, por isso que eu trago esse slide sempre. Inteligência artificial funciona de forma probabilística. Então se você perguntar, o céu é o, e o que ele vai completar ali do lado, o Gemini vai completar de um jeito, 20 vezes que você testar, ele vai colocar lá 18 é o azul, mas 2 não vai ser o azul. Então por que isso é importante da gente entender? Porque pra gente, usando para medicina, usando para pesquisa, se eu não tenho essa compreensão de que eu estou lidando com uma ferramenta que é probabilística, eu vou achar que ela é uma ferramenta objetiva e que tem reprodutibilidade assegurada. E isso é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque não é assim que ela funciona. Se eu entendo que ela é probabilística, eu entendo que a margem de erro que eu tenho é enorme. Então eu tenho que arrumar soluções para evitar que esses erros aconteçam. Então esse é o ponto. Assim. Eu não vou me alongar muito mais sobre isso, eu vou mostrar para vocês alguns problemas, mas a lógica básica é entender. Inteligência artificial, depois a gente combina uma palestra sobre inteligência artificial na medicina, aí eu converso sobre isso tudo. Mas aqui é entender quais são os limites. Os limites começam por entender. É uma ferramenta probabilística. Se eu perguntar, mesmo que eu pergunte fabulosamente bem, aconteceu isso comigo ontem, não interessa, você faz a pergunta com contexto, com persona, com tudo direitinho, e ele vai correr um risco que não é irrisório, que não é negligenciável de te dar uma resposta errada, ou de nem te dar uma resposta. Por isso que é muito importante a gente entender essas limitações para a gente conseguir usar direito. Aqui eu resumo. Quais são os grandes problemas para além da lógica de que ela é probabilística? Eu nem cheguei a falar de alucinação, vou começar aqui agora, que é o quê? Alucinação, e isso daqui é algo muito técnico que eu vou só tangenciar. Durante muito tempo a gente achou que a alucinação vinha do fato de que as inteligências artificiais não foram treinadas para dizer não sei. E isso é parcialmente verdade, beleza? O problema é que, mais ou menos há um mês, a gente teve alguns artigos de IA, literatura técnica, mostrando que, mais ou menos, existe um cálculo estatístico relacionado a como a IA, os modelos de IA funcionam, que fazem com que, em alguns momentos,
o processamento matemático de valores que são inexatos, que são como se fossem aleatórios. E isso é traduzido como o quê? Como erro, como alucinação. Então isso não é só um artefato de treinamento. Isso é algo inerente à atual tecnologia que a gente chama de inteligência artificial, os LLMs. A tecnologia que dá origem a ela, os transformers, eles têm essa propriedade. Por que isso é importante? Porque se isso é uma propriedade interna do modelo, eu não vou conseguir corrigir com o modelo. Fez sentido? Então, é muito importante a gente pensar que a alucinação faz parte do funcionamento dessas ferramentas. Manda. Essa questão dela errar, isso varia de assunto para assunto, ou isso sempre, em qualquer assunto, ela pode dar uma viagem? Sempre em qualquer assunto. Na questão do céu é azul. Isso aí. Muito dificilmente que teria, o céu tem 3 letras. Ela não vai viajar muito nisso. Mas se fosse um outro assunto mais complexo, assim, qual a formação atmosférica... Não. Você volta no céu Então, o céu quando você olhar a figura mais de perto, que ficou longe para vocês verem, o céu a probabilidade do azul, a mais alta, eu estou falando de cabeça, é 45%. Então, se eu fosse levar o que você está trazendo, que é bacana, de uma maneira quase que ao pé da letra, o céu a probabilidade de azul seria 90%, e não é. 45% é a maior probabilidade no modelo com a maior probabilidade, salvo engano foi no GPT-5. Em outros modelos você vai ver que o céu azul está em torno de 25%, 18%. O que significa isso? Que eu vou perguntar lá, o céu vai vir azul, 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 e vai vir uma outra coisa embaixo. Quando você faz a maneira como eu fiz esse conjunto de slides, eu pedi as 20 mais frequentes. Se você pede as 100 mais frequentes, as probabilidades, elas não zeram, elas vão ficando cada vez menores, mas elas não zeram. E aí pode sair qualquer coisa. O que significa isso? Se você perguntar 1000 vezes o céu você vai ter um monte de possibilidades de acontecer ali. E você vai conseguir mapear quantas são essas possibilidades. Agora muda. O tratamento inicial para diabetes o certo é metformina. Teve atualização esse ano, mas vamos fingir que continua sendo. E se for na gestante? E se for, entendeu? E nem sempre eu adicionar esse contexto que eu acabei de te dar agora, eu consigo minimizar completamente o risco da alucinação. Tá todo mundo entendendo? Isso é muito importante por quê? Porque nessa hora todo mundo começa assim, então eu não tenho que usar a inteligência artificial na medicina. Eu tenho 2 respostas. Usar o ChatGPT como ele vem de lá de fora, sim, você não deve usar o ChatGPT para medicina, e ponto. Não tem muito mais o que falar aí. Eu quero usar para aprender, para poder estudar. É outra coisa. Eu não estou falando de uso com o objetivo docente ou pedagógico ou didático. Eu estou falando com tomada de decisão para o paciente. Não, você não deve usar o GPT, isso está fora de questão. Agora, significa que eu não posso usar LLM. Eu não posso usar inteligências artificiais para medicina? Não foi isso que eu disse. Por quê? Porque quando você conhece esses desafios, quando você conhece a questão probabilística, quando você conhece que eu tenho risco de alucinações, e quando você conhece esse risco aqui, que eu não falei ainda, que é o quê? O paradigma da black box. Se a gente está conversando aqui agora, no exemplo que eu dei, eu estava falando de diabetes, eu falei, o medicamento inicial para tratamento de diabetes é metformina. Eu mesmo lembrei, saiu uma atualização esse ano, e agora nem sempre vai ser metformina, tem nuances. Aí eu logo dei o exemplo. Falei, tem também tratamento de gestante, que vai ser com insulina. Por que isso é relevante? Porque a gente consegue trocar assim, como eu viro para você e falo, tem uma nova guideline, ou tem um protocolo específico para tratamento de gestante, ou tem algum documento que ampare essa minha decisão. Eu estou te dando referência. E você pode virar para mim e falar assim, saiu esse guideline aqui novo? Beleza, saiu. Mas as referências primárias que foram utilizadas para o guideline estão erradas. Elas foram mal interpretadas, que a galera que puxa MBE com fúria sempre questiona. Porque assim, o guideline é um documento excelente, mas ele não é a prova de erro. Então muitas vezes você olha uma informação que está no guideline, você tem que ir na fonte primária. E assim a gente troca ideia com o quê? Com o oposto da lógica do black box, que é o quê?
referência. Então aqui eu trago os desafios e aqui eu trago as soluções. Então eu tenho que entender que se eu estou com uma ferramenta probabilística, eu tenho que tomar cuidado porque é uma ferramenta probabilística, ela não vai me dar confiabilidade e reprodutibilidade que uma ferramenta para a área médica precisaria me dar. Então esse é isso daqui. Se vocês não lembrarem nada de hoje, leva esse slide. Assim, ponto. Beleza? Por quê? Porque isso daqui é o que vai nortear como e os porquês de usar ou de não usar inteligência artificial dentro de um contexto técnico para medicina ou para pesquisa. Foi? Você ia perguntar alguma coisa? Beleza. Aí, para dar tempo de vocês lerem, como não usar a inteligência artificial. Isso daqui provavelmente é mais importante nesse primeiro encontro do que como usar. Que é o quê? Isso daqui me dá vergonha alheia, mas eu tenho sempre mostrado em treinamento e afins porque isso existe. Isso foi um artigo publicado de verdade. Ele foi retratado, felizmente, mas ele foi de fato publicado. Era um artigo sobre ciência básica, sobre espermatogênese em modelo murino, modelo animal de camundongos e ratos. E essa foi a imagem que geraram. Isso foi publicado, gente. Isso não foi publicado no jornal Titias da Vovó Aida, não. Isso foi publicado no Trends in Cell, assim. É uma revista de relativo prestígio. A gente chama de rato fálico, né? Porque, assim, não dá para entender. Se vocês depois olharem pelo celular na apresentação, não tem nada coerente. O texto está todo errado. Se lembrando, 5 autores, pelo menos 3 revisores, pelo menos 2 editores. Todo mundo ignorou isso. Não é possível. Piora, ele tem uma segunda imagem. Isso é a imagem do artigo. Para quem lembra de alguma coisa de via molecular, esse artigo tenta lembrar sobre o que são aquelas vias de Jaque-Quinase, as vias de sinalização interna. O que o modelo fez? Nada, ele botou um monte de coisa aleatória apontando umas para as outras, já que reproduzido em um monte de lugar. Tem um TAT aqui no meio do caminho, STAT, Flubbles. Isso é como não usar IA. Assim, real. Por que isso daqui parece bobeira e por que eu trago sempre? Porque quem fez isso não foram acadêmicos do curso de medicina da Unifoa. Isso daqui foi feito e enviado para publicação por profissionais formados, supostamente com nome, com experiência, com raio que os parta. Quem recebeu isso na revista era profissional e pago para revisar, e isso saiu. Por que isso está saindo? Porque a galera hoje está usando inteligência artificial para escrever, para fazer imagem, para submeter, e as revistas estão usando inteligência artificial para receber os artigos, fazer as análises e decidir se o artigo vai ser ou não publicado. Por que isso é um problema? Porque a gente volta aos problemas iniciais. Esses dados também são utilizados para treinar inteligência artificial. E a gente volta, então, no black box. Assim, o que está sendo usado para alimentar a inteligência artificial? Você tem certeza que faz sentido você usar uma inteligência artificial qualquer para você tentar utilizá-la para cuidado com o seu paciente, se você não sabe o que foi utilizado para treinar aquela inteligência artificial? Então a gente tem que estar muito ciente de como não usar essas ferramentas. Mas para piorar, aqui no nosso caso, esse artigo aqui fez muito barulho, não sei se vocês chegaram a acompanhar. O título dele, primeiro, ele não é um artigo ainda, é Seu Cérebro usando LLM, ou Your Brain on LLM ou GPT. Qual é a lógica dele? Sem entrar em grandes detalhes. Pegaram grupos de pessoas, de voluntários para fazer experimentos e colocaram uma galera para escrever um texto usando o cérebro, usando buscadores tipo Google e usando LLM, beleza? Então era essencialmente isso. Então, pegar a galera lá que fazia como a gente fazia lá no pré-cambriano, escrever mesmo, pega o tema, escreve, tá de boas. Pegaram essa galera e falaram, vocês podem utilizar Google e afins, e o que estavam fazendo durante esse período? Isso tem várias críticas, não quero entrar nessa discussão, mas pegaram o registro eletroencefalográfico. E quando a gente registra a atividade eletroencefalográfica, você tem parâmetros que você pode utilizar como proxy de carga cognitiva. Então eu olho aquela ativação, tem alguns cálculos ou algumas ondas que eu posso olhar e a partir dessas ondas eu digo, ó, essa galera aqui tá usando o cérebro pra caramba, essa galera tá usando mal ou menos e essa galera aqui tá, tipo, dormindo.
A gente faz isso tanto na clínica, na neurologia, e isso a gente faz também na neurociência, tentando fazer exatamente esse tipo de experimento, para poder ver o que foi mais difícil. Não deve ser muito surpresa para vocês que a galera que teve que escrever teve a maior carga cognitiva. E a galera que usou o GPT teve a menor carga cognitiva. Até aí, beleza, meio óbvio. O problema foi quando, no último ensaio, eles trocaram essa galera. Então eles pegaram o pessoal que começou com o cérebro, escrevendo, e botou para fazer um novo texto, agora utilizando o ChatGPT. E pegaram a galera que começou com o GPT e botaram para escrever. Foi uma tragédia. A galera que começou escrevendo, foi fazer o texto usando o GPT, nadou de braçada. Por quê? Porque eles lembravam dos temas que eles tinham feito, eles lembravam o processo que eles tinham feito, eles sabiam como escrever o texto. O ChatGPT fez o quê? Aumentou um conhecimento de base que eles tinham desenvolvido quando eles estavam fazendo o texto no braço. Quando a gente pega e faz o contrário, pega a galera que usou o LLM para fazer todos os textos e agora coloca eles para fazer no braço, eles não lembram o que fazer, e eles estão fazendo pela primeira vez. Então o desempenho foi ruim, a carga cognitiva foi completamente aleatória, e isso traz um segundo desafio, principalmente para vocês. E eu não estou colocando vocês em detrimento, não. Estou entrando na história, para a gente. Que é o quê? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou usar o GPT dentro do contexto de pesquisa. A gente ainda está em formação. Isso significa que se eu estou colocando o GPT para fazer algo que eu ainda não tenho excelência em fazer, o GPT não está ganhando nada com isso, mas você está perdendo um monte. Você já sabe fazer uma busca bibliográfica no PubMed? Não, não sei. Sei, mas mais ou menos. Assim, o PubMed tem recursos. Todo o treinamento que eu dou em relação a usar ChatGPT LLM em pesquisa, eu começo com o PubMed. Por quê? Porque ele é a melhor ferramenta. De longe, mesmo considerando as pagas, mesmo usando o AnswerThis, o Elicit, essas são ferramentas pagas que quebram uma árvore, mas elas não são melhores do que usar o PubMed direito. E quando você aprende a usar o PubMed direito, você vai, principalmente se você mantiver usando, você vai usar aquilo para o resto da sua vida. Esse é o fundamental. Como é que você pode fazer os dois ao mesmo tempo? Já estou chegando na parte mais prática. Você vai usar os LLMs para te ajudar a usar o PubMed. E não o contrário, que é o que a gente tem visto muita gente fazendo. Isso daqui é um risco muito importante da gente considerar. A gente está perdendo treinamento por conta das ferramentas de inteligência artificial. E isso está tão importante que a gente já tem literatura, não vai dar para vocês verem, a gente já tem literatura sobre o assunto falando sobre esses 3 termos aqui. Esse é um outro slide, que se vocês não pegarem nada, lembrem dessas palavras. Deskilling, misskilling, neverskilling. Traduzindo, eu tinha alguma habilidade. Em quê? Em idioma. Então eu conseguia, sei lá, ler um texto em inglês sem dificuldade, ou com alguma dificuldade eu levava um pouquinho mais de tempo, e eu comecei a fazer o quê? Eu estou com pressa por causa da faculdade. Eu estou vendendo o almoço para poder comprar a janta de tempo. O que eu faço? Eu começo a jogar os textos todos para o ChatGPT traduzir. Agora me deram um artigo aqui, num round clínico qualquer da vida lá no internato. E eu tenho 5 minutos para ler, e eu não tenho como jogar no ChatGPT. O que eu faço? Você não faz. Sabe por que você não faz? Porque você foi perdendo a capacidade de ler mais rápido. Então aquilo que você antes fazia, mesmo que você levasse um tempinho a mais, agora você já não consegue fazer, porque você delegou a agência para uma ferramenta fazer. Isso sempre vai ser um problema? Não. Estou velho demais para ficar mentindo, né, nessa do campeonato. Então a gente faz isso com a calculadora. Hoje em dia ninguém exatamente acha um absurdo você fazer cálculos complexos sem usar uma calculadora, mas isso trouxe uma dificuldade. Dependendo da galera que você pergunta, você fala assim, não, eu tive 13% de desconto. Supletivo, 13%, não consegue fazer o cálculo de cabeça. Por quê? Porque a gente foi perdendo essa habilidade. Isso é deskilling. Isso é perder a habilidade que a gente já tinha. Isso na clínica é muito importante, por quê? Porque se a gente pensa em coisas que são procedimentais e que podem ter interferência de inteligência artificial, isso pode ser muito grave. Pensa em quê? Radiologia, dermato, patologia. Então eu tenho que aprender a ler o básico de um raio-x. Se toda vez que eu tenho que pegar um raio-x, eu jogo para a inteligência artificial e ela vai me dar o laudo, quem que vai aprender a ler raio-x? E o que você vai fazer quando você estiver no plantão? E aí aqui eu já estou apresentando outro problema. O deskilling assume que você aprendeu.
e desaprendeu porque foi perdendo prática. O never skilling assume o que eu acabei de falar agora. Você não está nem se dando ao trabalho de aprender. Por quê? Porque eu não vou ser radiologista. Você vai ser o quê? Eu vou ser, sei lá, gineco. Você nunca vai ver, então, um raio-x na sua vida? Você tem certeza de que você vai passar por qualquer especialidade médica e você não vai ver raio-x. Durante a sua formação em oftalmo, você não vai ver o raio-x? Durante a sua formação em psiquiatria, você não vai ver raio-x? Claro que vai. E a gente não está vendo que isso, obviamente, eu estou dando um exemplo com radiologia, mas ele pode se estender para várias outras áreas. Então, o never skilling é um problema importante para a gente. A gente não pode deixar de parar para pensar antes de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial. Eu estou utilizando a ferramenta para ela trabalhar comigo, para eu acelerar um processo, para eu melhorar o meu resultado, ou ela está substituindo o que eu estou fazendo e, portanto, eu estou deixando de aprender uma habilidade crítica porque eu estou com preguiça ou eu estou querendo ganhar produtividade? Então essa é uma pergunta muito importante. E aí a gente começa a entrar aqui descontrolando o tempo, estamos de boas? Como é que eu começo a usar, então, inteligência artificial? Você vai gostar que tem um notebook LM aqui de novo? Como é que a gente usa inteligência artificial na pesquisa? Então, primeira coisa, depende do que a gente está chamando de usar na pesquisa. Então eu aqui, para o nosso primeiro encontro, imaginei que seria interessante trazer coisas relativamente básicas que vão envolver o processo fundamental da pesquisa. Como que uma pesquisa tem que começar? Eu preciso ter uma pergunta, né? Eu preciso estudar, eu preciso pegar a base, eu preciso ter uma ideia de como está a literatura naquele campo. Isso, algumas ferramentas podem fazer de uma maneira muito boa para a gente. Não está nem aqui, mas considerando o contexto, faz sentido. Quem aqui tem o GPT ou o Gemini pago? Então, Gemini, serve o Gemini também. O GPT, nesse caso, é um pouquinho melhor, mas de boas. Que é a pesquisa profunda do GPT. Então, presta atenção no que eu vou falar, para não. Na verdade, estou falando mais para prestar atenção pela câmera do que vocês. Mas a lógica básica é: eu estou procurando uma informação pela primeira vez. Esse semestre a gente teve tanta coisa pela primeira vez que eu não consigo nem encontrar um exemplo. Mas sei lá, câncer de pênis. Assim, eu nunca tinha parado para ler nada na vida. Você vai fazer um trabalho para a faculdade, que seja, ou porque você se interessou pelo tema, porque você já pensa em dermato, sei lá, qualquer coisa do tipo. Onde é que entram essas ferramentas? Nesse momento. Então, assim, eu, Aida, vou recomendar que você use o GPT para fazer alguma coisa desse tipo? Não. Eu vou virar para vocês e falar: vocês têm, de graça, entre muitas aspas, o UpToDate. Entra no UpToDate e lê o conteúdo. Vai ser muito melhor. Mas se você quer algo mais extenso por qualquer motivo, se você achou que o do UpToDate não estava bom, vou dar um exemplo melhor. Que daí o UpToDate não vai servir. Vamos lembrar do nosso 5º período, Infecto, que é tudo diferente em termos de diagnóstico e manejo nos Estados Unidos, que a gente manja muito mais disso. Você está querendo alguma coisa muito mais especializada e você não esbarrou nos documentos do Ministério da Saúde. Nesse caso, você pode entrar na função, na ferramenta de pesquisa profunda do GPT, serve a do Gemini também, mas a do GPT é melhor, foi isso que eu falei antes, e aí você vai pedir para ele fazer uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica, solicitando ou utilizando apenas os artigos com nível de evidência A e B. Ele faz isso, ele permite. Você diz que é só para utilizar os artigos que estão com os textos completos disponíveis sobre o tema. Qual o tema? Sei lá, escolhe aí, esporotricose, doença de Chagas. Por quê? Porque você vai conseguir ter, se é algo que você não maneja, que você não tem conhecimento, você vai ter um texto inicial que dá um conjunto mínimo de coisas que você precisa para colocar o pé na água. Então você lê aquele documento, você vai ler achando que tudo que está ali está certo? Não. Mas eu não recomendo que você leia o livro, sei lá, de Parasito, daqui da faculdade, não vou nem falar autor para não parecer que eu estou esculhambando o livro. Eu não aconselho que você leia o livro achando que está tudo certo. Por quê? Porque provavelmente a edição do livro que a gente tem aqui é de 2020. Se for um livro gringo, ele foi escrito em 2018, traduzido, e você está lendo algo
que já tem 10 anos, ele pode estar ultrapassado. É o mesmo nível de ceticismo que você tem que ter quando você está pegando um texto desse. Mas serve para você colocar o pé na água e encontrar um mínimo de referências razoáveis para você dali começar a ir para os lugares onde você quer. Então a gente passou por isso lá quando a gente estava no 5º módulo, o Sangenis passou para a gente, vocês vão fazer um trabalho. Sobre o quê? O que interessa pra gente? Eu quero escrever sobre malária? Eu quero escrever sobre doença de Chagas? Eu quero escrever sobre dengue? Eu quero escrever sobre aquecimento global e dengue? Tem material sobre isso? O GPT pode ser uma excelente ferramenta para essas pesquisas que são mais difíceis de você encontrar num up-to-date da vida, porque se relacionam com 2, 3, 4 tópicos diferentes e de áreas diferentes. O GPT vai ser muito bom para isso. Vai ser muito bom assumindo que você sabe que ele erra e falha. A partir dessa primeira, você vai fazer o quê? Você vai baixar os artigos. Você vai baixar os artigos, você vai poder colocar ele onde? Aqui. Então, o Notebook LM, a ferramenta que eu estou apurrinhando todas as pessoas, é a minha ferramenta preferida de IA para educação de longe. Oi? Pois é. Na verdade, eu costumo dizer até que ela é a minha ferramenta preferida de IA, mas isso é uma outra discussão. A lógica básica é que isso daqui é o meu notebook ali mesmo. A gente aqui tem vários cadernos. Esses cadernos são o quê? São lugares onde você coloca os textos que você quer. Então você coloca as fontes em PDF, os vídeos do YouTube, os áudios da aula, por exemplo. Então a galera que grava a aula, você pode colocar o áudio aqui e você pede o quê? Você pode pedir resumos específicos desse lado que está aqui, ó, sobre cada uma dessas coisas. Então a gente já passou pelo TCM, felizmente, mas uma galera aqui está fazendo PIC, está fazendo um monte de coisa, e você precisa escrever um relatório, você precisa acompanhar algum tipo de literatura. A gente vai ter oficina de ECG no semestre que vem. Eu posso fazer um caderno só com os artigos que estão sendo discutidos na disciplina, ou no módulo, ou no curso, ou na oficina. E aí eu consigo interagir com cada uma delas. Aí eu volto naquela conversa que a gente estava tendo antes. O que é interagir? Eu tenho interação passiva. Me dê um resumo dos materiais. Beleza. Pode ser útil em vários momentos. Mas a melhor forma que eu recomendo que vocês usem é você ler o artigo, você estuda o artigo. Hoje a gente não teve que fazer uma apresentação? Então imaginem que a gente vai fazer uma apresentação num round clínico e a gente tem que fazer o quê? Apresentar para o professor, apresentar para o grupo um artigo científico. Apresenta para o Notebook LM primeiro. Então assim, óbvio que vamos apresentar entre humanos, não estamos substituindo aqui não, estou dando um exemplo. Então eu estou apresentando para o Notebook LM com esse prompt. O artigo apresentava X, Y, Z, os resultados foram esses, a metodologia foi essa, o desenho experimental foi esse, a relevância estatística foi essa, houve relevância estatística, mas não houve relevância clínica. Corrija e aumente, melhore os argumentos utilizados. E ao final, ele te dá esse feedback, ele te dá esse retorno, sem alucinar. Por que ele te faz isso sem alucinar? Porque ele não consulta outras fontes que não aquelas que você disse que era para ele consultar. Exclusivamente. Então isso daqui já é uma solução para aqueles problemas que eu apresentei para vocês lá atrás. Então eu consigo aqui controlar a alucinação, eu consigo controlar black box, eu consigo controlar um pouco, na verdade muito, da probabilidade. Por quê? Porque eu estou lidando com as ferramentas que eu escolhi para ele lidar. E ele está cada vez melhor. Assim, eu não ganho nada. Infelizmente, eu não ganho nada para falar do Google e do Notebook LM. Se alguém conhecer a galera, por favor, estou aqui aceitando. Mas ele cada vez tem aumentado mais as interações. Então, ele agora, no dia 29 de outubro, ele ganhou aumento de janela de contexto, um monte de coisa técnica. No resumo, ele ficou melhor. Ele ficou mais poderoso. E ele agora, isso aqui é informação entre aspas, é fofoca de IA. Essa semana deve ser liberado o recurso de pesquisa profunda nele também. E você vai controlar como que essa pesquisa profunda entra. Então, é uma ferramenta muito interessante para quem está fazendo PIC, para quem está querendo fazer pesquisa, porque até os relatórios finais ele pode te ajudar a fazer se você conseguir colocar o material. Ainda não quero nada disso, então vamos dar uma desviada aqui. Cara, os manuais de eletrodoméstico da tua casa, para você não ter que ficar procurando em cada página, assim, onde é que está código de erro E32 do aquecedor. Você bota todos os manuais ali e vai lá assim, no aquecedor tal, o código de erro é,
e ele vai te dar. Serve para manual de carro, serve para manual de qualquer coisa. Então é uma ferramenta muito dinâmica, dá para quebrar vários galhos pra gente. Aí aqui a gente entra em ferramentas mais específicas. E aí, assim, eu brinquei com vocês falando que a primeira ferramenta que eu sempre falo é o PubMed. Eu passei o slide onde o primeiro link já era ele, beleza? Vou até voltar só para mostrar para vocês que vocês podem ver de casa. Aqui em cima tem um texto que eu acho que eu já compartilhei com a Lívia em outro momento para Liga, que é um mini tutorial, acho que eu já te mandei também, um mini tutorial de como fazer busca bibliográfica. E aí tem lá, busca muito básica, busca intermediária e quase avançada. Ela não é avançada porque eu não botei nesse documento dupla negativa, umas coisas mais complicadinhas. Mas dá para brincar por aqui. Eu coloquei aqui essa chave do Google também, é a pesquisa que eu uso até hoje sobre como encontrar os documentos do Ministério da Saúde. Então são documentos maravilhosos, assim, imagino que todo mundo aqui já tem esbarrado, mas na parte de GO, na parte de infecto, toda a parte de infecto, são documentos que são muito bem feitos, muito cuidadosos, muito acurados, assim, em geral melhores do que as guidelines das sociedades, não vou falar de nenhuma aqui para não dar B.O., mas assim, são documentos muito bons. Aqui embaixo eu cito a Perplexity e aqui embaixo o PubMed, nesse contexto que eu estou falando para vocês. A Perplexity tem me ajudado muito num cotidiano muito ocupado. Às vezes eu lembro de um artigo, mas eu não lembro qual foi o autor ou eu não lembro o título direito, mas eu lembro bem o que ele trazia de resultado. Eu vou na Perplexity, funciona melhor do que todas as outras. Um artigo mostrou os resultados tais, que a suplementação de vitamina D não fez efeito, me encontre, por favor, o artigo. E é muito frequente que ela te devolve o artigo. Inclusive, quando a gente estava precisando rápido daquele artigo para... Não vou falar nomes também para evitar problemas, mas na nossa última apresentação, eu estava num congresso, quando você falou qual é o artigo, eu procurei na minha pasta, e o meu Google Drive, a internet estava ruim, eu não estava conseguindo entrar. Eu fui na Perplexity e consegui te baixar mais rápido do que a internet me permitiu no Google Drive. Então, assim, é um recurso que vale muito a pena nesse esquema, assim. Isso serve também para outras coisas, filme, imagem, qualquer coisa assim. Porra, qual é a frase? Vai lá no Perplexity. Serve também. Mas o Perplexity tá de graça. Se você der 2 pulinhos, o Perplexity fica de graça para você. Então, assinante da Vivo, quem tem conta PayPal, conta estudante, tudo tá de graça. Vale a pena, assinem 1 ano grátis. Aí bota o lembrete lá para não cobrar no seu cartão depois. Esse daqui, aí aqui a gente já entra nas ferramentas profissionais de fato. Então vamos lá. Antes disso, beleza, ainda tem tempo. Qual é uma das maiores dificuldades que a gente tem? Eu não vou ficar falando aqui sobre coisas de TCC que vocês já estão de saco cheio. Mas uma das grandes dificuldades, quando a gente está pensando em pesquisa mesmo, é a gente conseguir pensar, por exemplo, numa revisão sistemática. Então, uma revisão sistemática, ela tem um conjunto de etapas para eu fazer. São etapas que muitas vezes são complexas, principalmente pela primeira vez que você está fazendo, e você conseguir fazer todo o levantamento bibliográfico de uma revisão sistemática pode ser complicado. Mesmo muitas vezes sabendo usar bem ferramentas como o PubMed, você pode, por problemas de indexação do artigo que a pessoa publicou, não conseguir encontrá-lo de maneira completa lá no PubMed. Então você vai começar com o PubMed, quero fazer uma revisão, não vou falar de sistemática necessariamente, pode ser até uma integrativa, mas eu quero encontrar todos os artigos. Esquece faculdade, você está fazendo isso para você, porque você quer muito descobrir um assunto específico. Você vai começar pelo PubMed. Depois que você fizer o PubMed, você vai vir para essas ferramentas que estão aqui. Elas vão te ajudar. Essa daqui é uma ferramenta que a versão gratuita dela mas serve para você ter uma ideia do que ela faz. Qual é a lógica? Você vai fazer um prompt pedindo materiais sobre um determinado tema. Então você vai falar lá, quanto mais detalhe você der, melhor. Me encontre os artigos do tipo ensaio clínico randomizado que investigaram o uso de creatina em pessoas sem sintomas mensurados através de ganho cognitivo por memória. Ele vai pegar esse prompt, vai transformar em algo que seria uma busca, inclusive no PubMed, e vai te devolver quais são esses artigos. Então, é uma ferramenta que pode ser bem poderosa. Já usei e já indiquei para uma galera que tinha dinheiro sobrando porque era de fora
E assim, a galera que usa, não contem isso pra ninguém, mas a galera que usa a versão paga nunca mais volta a usar outras ferramentas que não PubMed. Por quê? Porque ela realmente te poupa muito tempo. Se você coloca lá qual é o tema, qual é o tipo de ensaio clínico que você quer, ou de desenho experimental, melhor dizendo, e ele te devolve todos os artigos e já separa para você o que é revisão sistemática com meta-análise, o que é ensaio, o que é estudo secundário. Cara, isso poupa muito tempo de quem vive fazendo isso. Então é uma ferramenta que vale a pena saber da existência, mas ela é paga e, salvo engano, o valor mais baixo dela é $30. Então, assim, não é uma ferramenta que vai valer a pena você ter assinada, a não ser que você trabalhe com isso. Então, eu, por exemplo, não deixo assinada, porque eu me viro muito bem com tudo que eu preciso com o PubMed, e quando eu preciso de alguma coisa específica, eu junto, e aí eu pago 1 mês, 2 meses, eu tinha um tempo atrás a assinatura por 1 ano. Essa daqui faz mais ou menos a mesma coisa, só que com um outro motor de IA por baixo, que é a Elicit. As duas estão com link, se vocês colocarem lá, é a mesma lógica. Essas ferramentas aqui, essas duas ferramentas, elas servem para a mesma coisa, são ferramentas muito úteis também. Vocês estão vendo esse monte de bolinha que estão aqui? Então presta atenção, as duas funcionam do mesmo jeito. Eu vou pegar um artigo, qual artigo? Vamos imaginar que, sei lá, o Zé Roberto, você. O Zé Roberto foi seu orientador, foi? Então, não viajei. O Zé Roberto te deu um artigo. Ele fala, pô, dá uma olhada nesse artigo aqui, porque ele é legal e tal, sobre qualquer coisa do tipo. E você olha e você acha o artigo realmente muito bom. Mas é um artigo, vamos dar uma filosofada aqui, que pega aspectos da geriatria com aspectos sociais, com uma construção de não sei o que lá, porque são temas que conversam com muitas áreas diferentes. E você está com dificuldade de conseguir entender quais são as palavras-chave que você precisa para encontrar artigos desse tipo. Essas ferramentas fazem exatamente isso para a gente. Você vai pegar o DOI desse artigo, o número de identificação para a galera, você vai botar ele aqui em cima, vai botar no procurar e ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar os artigos para você e ele vai fazer esse mapa aqui. Esse mapa, e aí tem várias ferramentas que fazem isso, tem algumas que vão ter um nome bem específico, que é Connected Papers. O que ele faz? Ele está te dando uma informação sobre a idade desses artigos. Então vocês podem ver que tem umas figuras aqui que estão mais escurinhas e outras que são muito mais claras. Quanto mais claro, mais antigo é o artigo. Quanto mais escuro, mais recente é o artigo. Quanto maior a bola, mais citações aquele artigo tem. É um proxy de quão ele é importante. É um proxy ruim, mas é um proxy. Não é culpa minha. Então, assim, com essa imagem, você tem um monte de informação ao mesmo tempo. Você consegue pegar, se o seu orientador é muito chato, ele diz para você, só pode trabalhar com 5 anos. Você já sabe quais são os artigos que têm aproximadamente 5 anos pela cor. Só pode ser trabalho com tantas citações. Sim, tem gente que trabalha dessa forma. Você já sabe pelo tamanho da bolinha. E aí você tem como pegar cada um dos artigos que está aqui e fazer relações cruzadas. Então você pode conectar um artigo com outro artigo. É muito útil nessas situações em que você está numa literatura que não é a sua, está tentando entender o escopo da literatura que não é o seu cotidiano e precisa disso relativamente rápido. Você não tem como estudar um montão de coisa, né, pegar, botar realmente o pé na água de tudo com propriedade. Não, você precisa de um negócio para ontem. Isso daqui vai te ajudar a localizar os principais artigos, vai conseguir te localizar quais são aqueles que merecem ou que têm mais citação na área, e isso quebra um galho na hora de você conseguir levantar literatura. Aqui, por fim, esse daqui eu nem coloquei imagem, a gente ainda tem outras bases de dados que utilizam o PubMed, mas estendem dele. Estou terminando, para deixar. Que são o TRIP e o Epistemônicos. O Epistemônicos estava fora do ar. Eu usei ele há pouco tempo atrás, assim, deve fazer uma semana no máximo, mas desde ontem ele não estava funcionando por algum motivo. Ele era bem bom, então eu mantive ele aqui na palestra, depois vocês dão uma olhada. Se ele morrer, depois eu aviso a vocês. E assim, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje? Primeiro, esse é o primeiro contato. Eu não falei nada de IA hardcore com vocês, e tem muito. Então a gente tem modelo de IA específico para pesquisa.
tem modelo específico para processamento de imagem médica, tem modelo específico para análise de moléculas candidatas à terapêutica, tem modelos já treinados para essas coisas. Eu nem citei eles hoje, porque isso precisa de um outro momento em que eu tenha como construir com vocês mais maturidade sobre como usar IA e o que são esses modelos. A gente tem muitas outras coisas que a gente poderia discutir. O que eu quero que vocês saiam aqui hoje? Como não usar IA, principalmente, não substituam o cérebro de vocês por IA. Isso é o mais fundamental. Assim, vou estudar para alguma coisa. Estuda primeiro, usa IA depois. Vou utilizar a IA para me ajudar a estudar. Cuidado. A gente facilmente inverte o papel e começa a achar que os resumos que a IA está te dando, quem está fazendo o resumo é você. Não é. Boa parte das vezes vai ser a IA. Vou usar a IA para pesquisa. Cuidado com o que você está fazendo. Eu vou colocar a IA para escrever um relatório. Você sabe escrever um relatório? Não, então treina antes. Não entrega de mão beijada. Pô, mas eu tenho que entregar amanhã. Não, na próxima vez você se organiza melhor então, mas evita. Por quê? Porque a gente vai automatizar isso. Vou repetir. A gente vai automatizar isso. E a gente que está aqui, se souber como utilizar essas ferramentas, vai se destacar pelo simples fato de não trocar o cérebro pela IA. Se a gente conseguir essa lógica, eu já estou feliz da vida, assim, de ganho do encontro de hoje. Para além disso, existem ferramentas muito úteis para levantamento bibliográfico, para encontrar artigos. Essas ferramentas estão disponíveis aí, e aí eu já deixo aqui, já previamente pseudo-agendado, para os próximos encontros a gente poder aprofundar mais, beleza? Beijo para vocês. Você coloca lá o log e vai te dar os artigos. Isso. Como que fica a questão, por exemplo, você está fazendo uma revisão integrativa, você precisa de um método, explicar como você chegou naqueles artigos, como que a gente explica que a gente chegou nesses artigos por meio de um, sabe? Excelente. Nesse momento você não vai explicar desse jeito. O que você vai fazer? Quando você está numa revisão integrativa, que é esse limbo entre a narrativa e a história, o que você vai fazer? Você já teve uma lista que você teve de artigos pelo seu método tradicional, não é isso? Se você encontrou um artigo maravilhoso que não está naqueles métodos, você vai ter que justificar por que você encontrou um artigo que não estava ali. Você não vai ter uma forma só de justificar. Eu não tenho como te dar uma resposta para todos eles. Como é que você normalmente vai justificar? Quais são as razões mais comuns para a gente ter artigos que não estão na nossa descrição metodológica, mas que são importantes? O artigo foi mal indexado, ou o seu tema é um tema transversal a muitos outros temas. E a última justificativa normalmente é a mais bem aceita numa discussão. Então você vai lá, seu trabalho sobre o que for, sei lá, uso de alendronato na geriatria, beleza? E efeitos colaterais. E alguém puxou uma discussão de que o alendronato é um marcador, estou inventando total de trás da orelha, hein? O uso do alendronato é um marcador social de disparidade de acesso à saúde, porque você não consegue encontrar ele lá. É uma discussão tão à parte daquilo que você estava realmente discutindo, que você provavelmente não vai encontrar no seu método. Mas por algum motivo, e é esse motivo que você vai explicar, essa discussão que o artigo traz, ela te foi relevante. E aí você vai justificar a inclusão dele lá na discussão por essa relevância em particular, entendeu? Respondi? Bonito. Perguntas? Bonito. Bora pra aula. Qual foi o primeiro?